Olá, ouvintes da Rádio Paraty, da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão. Eu sou Carol Antunes e começamos mais uma entrevista. E hoje estamos aqui com ele, que marcou nossa infância, né? O ator e dublador Flávio Dias. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Sim, tudo bem, tudo bem. Tocando a vida como a gente pode, né? Trabalhando, correndo atrás dele. Acho que a única coisa que corre atrás mesmo é trabalho o tempo inteiro. Mas é o que a gente tem que fazer. Vamos lá. Sim. É um prazer estar participando do programa de vocês, aí, do pessoal da Rádio Paraty. Né, o Espaço para a Inclusão, não é isso? O programa de Espaço para a Inclusão, é isso? Esse é o nome do Isso. programa? Então. Flávio, conta pra gente como que começou tudo, como que você foi parar aí no mundo das artes, no mundo da dublagem, como que começou tudo? Eu estava até fora do microfone conversando um pouquinho com vocês e me lembrei disso. Foi um acidente o meu começo na dublagem, porque eu estava terminando o último ano da Escola de Arte Dramática, em 75, e na Escola de Arte tem, nos corredores, tem aqueles tabuleiros de informação, né, uma placa de informação procurando atores para trabalhar em longa-metragem, curta-metragem, novela, televisão. Na época eu estava praticamente começando aí, 75, né? 5 anos depois que veio a cor, que era o começo de tudo. E aí tinha lá, procura esse ator para dublagem. Aí eu perguntei pro meu companheiro que estava do lado, escuta, o que é dublagem? Aí ele falou, é aquela coisa, é quando o cara substitui o ator na hora do desafio, do acidente, do pulo, do tiro, né? Para não machucar o ator, entra o dublador. Eu falei, tá, eu não tenho, eu não tenho saúde para isso não, cara. O meu amigo confundiu dublê com dublador, entendeu? Quase que não fui, mas eu fui lá saber o que era exatamente isso. E aí foi muito legal, porque eu já fiz um teste e comecei logo em seguida, foi muito legal. Estavam precisando de gente com uma voz leve como a minha, então foi muito, muito bom. Mas é isso, essa confusãozinha foi que me levou à dublagem, eu não estaria aqui. E como é que foi assim, o primeiro contato com o microfone para dublagem? Porque hoje se dubla tudo de casa, mas na época era, né, todo mundo junto. Os dubladores sempre falam que era uma escola, né, uma verdadeira escola, né? Como que ter esse primeiro contato? A dublagem, eu tomei um puta susto, porque a dublagem ela começou, acho que como em qualquer parte do planeta, com os atores que não usavam o corpo, né, que eram os atores de radionovela. Os grandes atores da dublagem, no começo da dublagem, eram os grandes atores da radionovela. Tudo estrela, menina, tudo gente muito famosa, muito conhecida e tal, né? Um deles, quando teve o casamento, parou o centro de São Paulo, o Ezio Ramos, parou. Foi impressionante, era uma outra época, né? Anos 50, anos 40. A dublagem começou logo depois da Segunda Guerra, em 46, 47. E quando eu cheguei na dublagem, com 25 anos, e isso em 75, eu fui considerado a nova geração da dublagem, veja só. Em 1975, era a segunda turma da dublagem. E foi muito engraçado o meu teste, se você quer saber, porque o meu teste era o seguinte, era um bang bang, estava sendo dublado um bang bang, e o diretor falou, tá vendo aquele cara ali, ó, ele vai levar um tiro, sabe, toda charrete tem um cara que toca o cavalo, e tem um outro do lado com uma arma na mão, com uma carabina, uma espingarda, para proteger em caso de assalto, né? Então era esse cara ia levar um tiro e ia cair da carruagem. E aí ele falou, ó, quando aquele cara levar um tiro, você faz o som dele levando um tiro para cair da carruagem, tá? Eu falei, tá. Tá. Eu, um ator recém-saído da Escola de Arte Dramática, ator de teatro de rua, com um vozeirão que incomodava qualquer um, a hora que o cara caiu da carruagem, um grito assim de tragédia grega, entendeu? Todo mundo riu, e aí um carinha chegou perto de mim e falou, como é que é seu nome? Eu falei, Flávio. Flávio, você é da escola, né? Eu falei, tô terminando agora a Escola de Arte Dramática. Ele falou, dá pra gente notar, que vozeirão, hein, cara? Eu falei, obrigado, é que eu faço teatro de rua. Ele falou, então, Flávio, isso aqui é um microfone. Microfone, Flávio, microfone. Não precisa gritar, cara. Você faz de conta que grita, entendeu? Que nem no teatro, você faz de conta. Eu falei, tá. Esse carinha que falou comigo
com esse carinho todo, era o Marcelo Gastaldi, que depois ficou famoso fazendo a voz do Chaves. Olha só onde é que eu fui cair. Mas é isso, meu primeiro teste foi uma tragédia. Mas assim mesmo eles me pegaram, eu achava que eu tinha futuro. Estou aqui até hoje. Flávio, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Flávio, e o Bigman? Como que surgiu o glorioso Bigman que marcou gerações? O Bigman realmente foi um dos trabalhos que eu fiz até hoje que mais marcou, porque foi um desafio absurdo. Bom, primeiro assim, teve teste, acho que 6 atores participaram do teste e eu venci pela velocidade. O Paul Salum, ele é muito rápido no falar. E você tem, na dublagem, você lê o texto numa estante e olha para a tela a mais ou menos uns 4 metros de distância. Fica a tela onde está a imagem para você sincronizar com o movimento labial do ator. Eu fiz o teste e a diretora me falou: Flávio, a gente pegou você porque realmente a velocidade com que você faz as coisas. Eu falei: olha, obrigado, eu agradeço. Agora, o Bigman em si, o programa em si, foi um desafio absurdo, porque a cada programa, o Pousalum, o Bigman, trazia um convidado. E esse convidado era francês, alemão, polonês, inglês, enfim, espanhol, de toda e qualquer língua diferente que você possa imaginar. E eu tinha que me instrumentalizar, estudar um sotaque, pelo menos próximo, para poder mostrar que aquele cara ali, que ele fazia, ele entrevistava o cara e ele mesmo fazia. Ele entrevistava um cientista alemão e ele fazia o cientista alemão. Ficou claro, né? Então, quer dizer, era difícil para mim. Eu fazia o Bigman e fazia os convidados que ele, evidentemente, apresentava no programa. E isso me aproximou muito de uma categoria, de uma plateia muito específica. Então, todo o pessoal que fez química, física, biologia, ciências exatas de maneira geral, me escreviam, era a época de carta ainda, né? Eu não tinha e-mail. Eu recebi muitas cartas, mas muita carta de gente dizendo exatamente isso. Obrigado. Poxa, você me inspirou a seguir a carreira que eu estou estudando agora, que é química, física, biologia, seja lá o que for. E eu sempre respondi: gente, eu não fiz o Bigman, eu só dublei o trabalho do Pousalum. Aliás, eu falei isso para ele pessoalmente quando ele esteve aqui em 2010, a gente se encontrou, e eu falei isso para ele, né? Eu falei: olha, ele falou: pô, você me tornou conhecido na América Latina, no Brasil principalmente. Eu falei: eu não, eu só coloquei a voz em cima do seu trabalho. Cara, o seu trabalho é maravilhoso. Então eu sempre respondia isso. Olha, o trabalho não é meu, eu só dublei. E eu recebi um monte de cartas refutando exatamente isso. Não, mas a gente entendeu porque você dublou, porque estava na nossa língua, porque eu entendi o que o cara, como se ele estivesse falando. Eu falei: cara, que bom. Esse é o trabalho da dublagem, é fazer com que se entenda, que você chegue próximo à emoção que o ator ou que o apresentador, enfim, que o boneco apresenta na tela. E se você consegue dar emoção, quem está ouvindo vai pensar, vai ter a ideia nítida de quem está falando é o ator mesmo, é o Brad Pitt que está falando em português. E não é o ator que o dublou, entendeu? Então, quer dizer, a série do Bigman, para mim, foi brilhante porque o retorno foi impressionante. Ainda é. Até o ano passado eu fiz um dos últimos trabalhos do Pousalum, ele, para a Televisa, lá do México, ele exigiu que se houvesse dublagem em português fosse a minha voz, porque ele já me conhecia e sabia da competência. Eu fiquei todo metido, né? Fiquei todo cheio. Pois é, foi muito legal. Imagino o quanto que deve ter sido, né, um glamour fazer esse trabalho. Agora, Flávio, hoje em dia, com todos os recursos que tem, o senhor acredita que o dublador será substituído pela inteligência artificial? Eu acredito que sim, vai ser substituído pela IA. O que se vai perder é a qualidade de interpretação. A inteligência artificial nunca dará o semitom, nunca dará as entrelinhas, né? A interpretação velada dentro de uma frase, as nuances. O que você ouve de coisa errada feito pelo IA no YouTube, por exemplo, eles leem uma coisa e falam outra, e não entendem o que está escrito, porque é IA, ela não pensa, ela só repete. Dizem que é inteligência artificial, mas ela não pensa no que está falando, ela simplesmente fala. Começa junto e acaba junto, e quem está assistindo o programa acha que aquilo é dublagem, e não é. Então, o grande desafio para o ator é tentar se aproximar o
máximo possível da qualidade interpretativa que o ator deu no programa, no filme feito, né? Eu como ator e diretor de teatro, aliás, a minha essência é teatro, eu sou ator e diretor de teatro, e nunca parei com teatro. A dublagem era sempre um segundo terreno para mim. Quando eu comecei a dublar muito, eu separava o dia para fazer a dublagem, porque à noite eu estava no palco, sempre estive. Parei em 2010, 12, quando eu fiz o último trabalho com o Gianfrancesco Guarnieri, com o filho dele, o Flávio Guarnieri. Mas até então era assim, era dublagem durante o dia, eventualmente em fim de semana, sábado e domingo, mas à noite eu não tinha tempo para dublar. Eu fazia teatro, sempre fiz, nunca parei. Como a gente folgava no teatro na segunda-feira, era praxe, você fazia de terça a domingo no palco, né? E na segunda era folga da companhia, ninguém trabalhava no palco. Aí eu, eventualmente, fazia alguma dublagem na segunda-feira à noite. Mas essa era a separação feita e nítida para mim. E o essencial para mim é a interpretação, que é a essência da dublagem. Você conseguir imitar, chegar próximo à interpretação da voz original, né? Alguns filmes, como por exemplo Dom Juan de Marco, me levou à dificuldade de tentar falar espanholado o filme inteiro, porque o ator no original falou espanholado o tempo inteiro, em inglês espanholado. Então você tenta chegar próximo à qualidade do ator, e isso é muito difícil. É uma reinterpretação na língua que vai ser exibida, né? O filme vai ser dublado na Espanha, ele vai ser interpretado em espanhol com a qualidade do ator espanhol. Então o Brad Pitt está lá falando com toda a qualidade do ator espanhol, e vai ser beleza, como quando ele é dublado em português, como quando ele é dublado em francês, entendeu? Assim, a batalha do dublador é chegar o mais próximo possível da qualidade que é oferecida pelo ator principal. Atualmente, além da dublagem, o senhor também está fazendo produtos para pessoas com deficiência visual, né? Está lançando alguns produtos em relação a isso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, com muito prazer. Ficou muito gostoso fazer. A gente começou durante a pandemia a experimentar uma coisa próxima à radionovela, que foi o Cordeiro de Leão, a primeira radionovela de terror. Cara, é realmente assustador. A radionovela se passa no século XVII para XVIII e numa fazenda. E todo o clima da fazenda é costurado com os sons próximos, então animais, pássaros, vento, preenchendo. A gente não foi atrás de musiquinhas de época, entendeu? Com todo respeito, não é por aí. É claro que quando você precisa, ela está lá. Mas você a gente não buscou o chorinho, ou a música, ou a valsinha da época para colocar de fundo enquanto o ator contracena com o outro. Não, eram os ruídos da cena. Então, assim, com muito carinho, porque tudo é muito explicado, há uma narradora que explica exatamente o que acontece na cena. Então, acredito que para o deficiente visual facilite muito o entendimento dessa nossa radionovela. Então, O Cordeiro de Leão é uma audionovela de terror. Muito cuidado, gente, porque é realmente pesada. É de assustar. Eu, quando vi, me assustei, imagino. É pesada. Mas, em seguida, agora, a gente já está no terceiro ano de uma audionovela chamada Shirley OK, que é uma brincadeira com Sherlock. Shirley OK e em vez de Watson é o Vanderlei. Então, a Shirley OK é uma detetive, é uma detetive, uma policial detetive, e o assistente dela, Washington, brincando com o Watson, né, do Sherlock. A gente brinca com isso, e também há uma narração de fundo, e tem uma rádio que preenche e faz as amarras. A radionovela, a audionovela, ela começou sendo ambientada em 90, já estamos em 93, nos anos 90. Então, tudo daquela época, noticiário, esportes, política, é abordada de alguma forma dentro do programa de rádio, que é curtinho, né? Tem 1 minuto dentro da audionovela, mas assim, é um programa de rádio dentro da audionovela, e aborda o que acontece no ano tal. Então, no ano de 1990, estava lá o Ayrton Senna disputando com o fulano. E é muito legal, muito legal. Quem já ouviu gostou muito e nos deu um retorno muito bom. Então eu indico e peço que vocês, por favor, ouçam um pouquinho para ver a qualidade que tem, feita com muito carinho, e
a participação de vários atores de teatro e atores de dublagem, né? O Seixas, por exemplo, participa no Cordeiro de Leão. Ele é um lorde de fazenda, né? Um barão de fazenda. Nelson Machado, Arlete Montenegro, várias vozes da dublagem participam com personagens de peso para dar qualidade à audionovela. Então, você está ouvindo os atores de teatro que participam na audionovela e de repente entra uma voz conhecida e você fala, opa, essa voz eu conheço. Você vai ver, sei lá, o Márcio Seixas fazendo participação. Isso tem nos 3 anos, né? Vários atores, muitos atores de dublagem participam. Em cada ano a gente coloca um grupo de 4 ou 5, né? Para não pesar muito, não ficar só a gente da dublagem dublando, fazendo a audionovela. Então a gente mistura com gente de teatro e tal. Ficou muito legal. Tem essa mistura, né, de interpretação. É muito bom. Ouçam, vocês vão gostar. Então é a Shirley Ock e a outra é o Cordeiro de Leão. A primeira é o Cordeiro de Leão, que é de terror. E a Shirley Ock é uma detetive na linha de Sherlock Holmes. E onde que tá disponível? Passa aí pra gente ouvir. Eu tô bem curiosa já, porque eu já fiz alguns audiodramas também, e é uma experiência bem, bem diferente, assim, algo que você não usa o corpo teoricamente, né, mas de alguma forma ele tá ali, você tem que pensar que ele tá ali, né, enfim. Tá no YouTube, no Spotify, e tem mais algumas outras que aí eu não sei, só o Arthur, meu filho, aqui ia saber, mas eu não vou me lembrar. Mas no Spotify, com certeza, e no YouTube você vai encontrar informações e capítulos à disposição, a novela inteira, tá? No Spotify as novelas estão inteiras, tá? À disposição. Assistam, ouçam, vocês vão gostar. É bom porque você pode ouvir as novelas fazendo tricô, fazendo trabalho manuais, né? Coisinhas que você possa se divertir, massinha, de alguma forma, né? Escrevendo. É legal, é uma áudio. Você já teve algum contato com audiodescrição, né? Porque muitos dubladores acabaram indo trabalhar também com audiodescrição, né? Você já teve algum contato, uma curiosidade de trabalhar com isso? A minha mulher já, a Valesca Firmino. A Valesca Firmino é especialista nisso. Inclusive a gente montou um espetáculo, foi escrito por ela, e tinha um deficiente visual em cena, e ela contracenava com os atores tranquilamente. A gente colocava exatamente a problemática desse tipo de deficiência sendo pressionada de alguma forma pelo meio. Se tivesse solto em qualquer lugar que não tivesse acesso ao contato ou informação, como é que isso seria resolvido? E foi muito difícil para mim, uma série de travas, né, que você tem, de preconceito. Eu aprendi muito com isso. Simplificou a maneira de ver determinadas situações, que eu realmente, até pelo trabalho que eu faço, né, meu trabalho é imagem o tempo inteiro. A pessoa que não tem a visão, a minha mulher agora, ela é deficiente visual, ela teve glaucoma e perdeu um dos olhos e tem 20% no outro, apenas para poder se movimentar. Mas assim, uma batalhadora, como todo o pessoal que tem esse tipo de problema, é claro, sobreviver assim não é fácil. Então eu fui aprendendo e isso me preparou até para o que veio depois, né, que foi a perda de visão da minha mulher. Foi muito importante, muito importante. Acredito que mais obras deveriam ter esse tipo de explicação, de técnica, para facilitar o entendimento da obra de arte. Eu batalho para que isso aconteça. Tem uma coisa assim que a gente sempre pergunta, porque isso divide muito a opinião dos dubladores, e tinha também a questão do antes da pandemia e o depois da pandemia. Tinha alguns que tinham uma opinião antes da pandemia e outros depois da pandemia. Você acha que hoje, com a tecnologia que se tem hoje, uma pessoa completamente cega conseguiria dublar? Olha, acredito que sim, pelo seguinte, com o remoto, com a vinda do trabalho remoto, todo mundo montou, quer dizer, o pessoal que teria algum tipo de problema montou um estúdio em casa. Com o estúdio em casa, você pode, ouvindo, evidentemente, com um equipamento muito bom, você tendo acesso a um som muito bom, profundo, você vai ouvir o começo e o fim da fala na língua original, e como o trabalho é digitalizado, na técnica você pode acertar as possíveis deficiências que o deficiente visual teve na leitura, entendeu? Com a digitalização, a voz pode ser comprimida ou alongada, um mínimo que seja, para poder encaixar no movimento do filme, se ele estiver dublando uma pessoa que
não é deficiente, digamos assim. Então, acredito que é possível a dublagem ser feita por causa disso. E existe o recurso do Pro Tools, do equipamento técnico, que vai condicionar a fala da pessoa ao movimento labial do personagem que ele está dublando. Voltando um pouquinho para a dublagem aqui, como que foi fazer o Barney, para chegar naquela voz? O Barney, eu substituí um ator um mês depois de começar o trabalho de dublagem do Barney. O ator Leonardo Camilo teve um problema de saúde gravíssimo e ele teve que sair de São Paulo para se tratar. A empresa, o estúdio de dublagem, tinha que entregar o produto num tempo hábil. Todo mundo sabe disso. É um produto, né? Tem que ser dublado para entregar. E a televisão precisava do produto para ser exibido. Então foram feitos os testes e a voz mais próxima foi a minha, a mais próxima da voz do Leonardo Camilo, com um mês de trabalho. Então ele praticamente fez muito pouco. Ele fez só o comecinho. E eu tentei pegar o que ele criou e, claro, aí acrescentei as minhas coisas, né? O Barney, aos poucos, foi sendo moldado pela minha maneira de ser, pela minha maneira de interpretar, e eu acrescentei coisas, né? O boneco, quando anda em cena, é um bonecão, né? Quando ele anda em cena, a boca de boneco, ela se abre pelo peso, abre como se ele estivesse respirando. E eu não tinha notado isso, então, de repente, eu falei, olha, eu posso preencher aquilo. Então, conforme o boneco andava e a boca abria, eu colocava como se fosse uma maneira dele brincar, né? O Barney também me trouxe muita alegria e muita emoção. Eu tive emoção muito profunda em Goiânia. Eu estava fazendo uma palestra sobre dublagem lá, isso lá no finalzinho dos anos 90, e um auditório cheio, muita gente, eu sempre estranhei, muita gente, depois é que fui entender por quê também, né? A maioria, mães com suas crianças e tal, querendo saber e tal, e claro, pediram para eu cantar o Barney, eu cantei a musiquinha, né? Eu te amo, com a vozinha dele, eu te amo, você me ama, somos de uma família feliz. É o Barney. E aí, no final disso tudo, tinha uma mulher no palco, estava filmando tudo, se aproximou e perguntou se eu poderia fazer uma entrevista comigo. Eu falei, claro, vamos lá, se for rapidinho, porque eu já tinha feito uma entrevista enorme com todo mundo. Vamos lá. Aí ela me contou uma história que é o seguinte, ela tinha um filho que tinha um problema de autismo grave, ele não falava. E ela tomou um susto e ficou maravilhada e caiu em lágrimas. Ela entra na cozinha, tinha uma televisãozinha, e o filho dela estava cantando uma musiquinha do Barney com o Barney. Ela travou e começou a chorar. Ela ouviu a voz do filho pela primeira vez, ele cantando uma música do programa do Barney. Ela me contou isso a seco, ela não me preparou e eu travei. Escorreu lágrima na minha cara, falei, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa, como que um trabalho tão simples como é o da dublagem, de repente pode provocar isso, né? Uma coisa tão profunda, uma mãe poder ouvir a voz de um filho depois, ele já tinha 8 anos, ela nunca tinha ouvido a voz, você percebe? Um prêmio por todo o cansaço que o Barney podia provocar, porque ele foi criado para crianças norte-americanas. Todas as musiquinhas do programa são norte-americanas, né? É música folclórica norte-americana, adaptada com letras para brincar com crianças, no mundo inteiro. Claro que no mundo inteiro tem o ia, ia, ou e a letrinha lá que é adaptada para a espanhola, para o inglês, para o francês, para o alemão. E no Brasil, claro, foram criadas letras para isso. Mas é para criança até 8 anos, né? E eu, por exemplo, eu como ator profissional achava, poxa, por que não tem músicas brasileiras, né? Por que tem que estar jogando aí para as crianças as músicas estrangeiras? Eu falei, bom, gente, é só um bichinho, é só um boneco que traz alegria para as crianças, como essa que agora eu acabei de narrar para vocês. É maravilhoso, o retorno é maravilhoso, o contato das crianças. Eles sempre me pediam para, depois da entrevista, cantar a música. Eu cantava, eles cantavam junto, eu ficava maravilhado e sem graça, né, de saberem a música. É muito bom. Flávio, e na rua? O pessoal, tipo, na rua, no shopping, o pessoal te pede para fazer voz, alguma coisa assim? Olha, aqui em São Paulo aconteceu uma vez, por exemplo, tinha um programa de leituras de novas peças em teatro. Leitura de teatro no MASP, em São Paulo. Às segundas-feiras, que era a folga da companhia, eles faziam leituras dramáticas. Enchia. O auditório do MASP ficava cheio.
E a gente acabou de ler o espetáculo, e aí abriu para as pessoas perguntarem, o que você achou? E aquele fulano e tal. De repente um cara lá no fundo grita assim, é você que faz a voz do Bigman, né? Gargalhada geral da plateia, do elenco. Eu fiquei vermelho, falei, é verdade, eu que faço o Bigman, acontece. É um trabalho, filho, eu tenho que pagar minhas contas. Assim, mas assim, olha, vou contar uma historinha legal. Ele é o Salvador, um dos maiores dubladores com quem eu trabalhei. Sabe De Volta para o Futuro? Ele é a voz do cientista, né, De Volta para o Futuro. Ele é o Salvador e eu trabalhava até 10 da noite, 10 e meia. Na época eu dirigia a dublagem da National Geographic. E ele era um dos narradores. E a gente terminou juntos o trabalho e tal, e a gente, quando terminava junto, a gente íamos juntos, porque ele pegávamos o metrô, ele descia numa estação, no centro, e eu ia até uma estação mais para frente, onde eu pegava um ônibus para Mogi das Cruzes, que é onde eu moro até hoje. Eu terminava o trabalho, você veja só, pegava o metrô, pegava um ônibus e vinha para Mogi. A gente saiu do estúdio conversando sobre o trabalho, sobre o assunto que a gente tinha discutido e tal, e pendurado no balaústre lá do metrô, conversando, falando em voz alta e tal, rindo, de repente eu olho para frente, não aconteceu uma vez só, aconteceu várias, mas nessa foi engraçado. Eu olhei para frente, tinha um cara, ele estava com a boca aberta, caiu o queixo, ele estava olhando para mim, entendeu? A cara dele era assim, eu conheço esse cara, sabe como é que é? E eu olhei para a cara dele e falei assim, você tá achando que me conhece, né? Ele balançou a cabeça, não respondeu, ele balançou a cabeça, assim. Pois é, eu sou o Flávio, esse aqui é o Eleu, a gente está conversando com essas nossas vozes, né? Nós somos dubladores. O cara, claro, lógico, você faz tudo aquilo. Ele listou um monte de coisa que ele tinha ouvido a minha voz, a voz do Eleu e tal, e o cara só queria ir embora com a gente, depois, até outro dia e tal, assim, esse tipo de coisa acontecia muito. E uma vez uma pessoa ficou olhando pra minha cara e olhava, a gente conversando, eu não sei com quem eu estava conversando, com uma outra pessoa, mas olhava pra minha cara e olhava pra baixo, olhava pra minha cara, ele dizia, abaixava a cabeça pra pensar, tá onde eu conheço essa voz, né? Tá onde eu conheço essa voz? Aí a pessoa que estava do meu lado, Denise, qual a Denise? A Denise virou para ela e falou assim, moça, se você olhar com firmeza, daqui a pouco passa a legenda aí. Ela achou que eu devia estar assistindo algum filme, porque ela estava ouvindo a voz, eu não sabia o que era. Então a Denise brincou com ela, falou assim, olha, se você prestar atenção, daqui a pouco passa a legenda para você poder ler o que a gente está falando aqui. Coisas desse tipo aconteciam. Mas assim, de parar, evidentemente, de parar para falar sobre, não. Mas se ouvirem a voz, aí vem conversar com você para saber o que é, como é que é, de onde você veio. Aconteceu sim. Sempre foi muito bom. Ô, Flávio, e o audiolivro? O senhor já teve a oportunidade alguma vez de fazer a gravação de audiolivros? Eu fiz o Mayakovsky, cara. Eu fiz O Senhor dos Mares. Foram 2 semanas de gravação. Foi difícil, porque o texto é hermético demais, né? E é como você narrar é como fazer uma narração em público, né? Fazer uma leitura em público. Só que você tem que tomar muito cuidado, pontuar. É aqui que eu faço para você a comparação com o IA. Nunca vai ficar legal. Você percebe? Ela vai começar o equipamento vai começar a ler, daqui a 5 minutos o cara desliga. Porque é tudo igual. Não tem nuance, não tem qualidade, não tem interpretação do texto que está sendo lido. Se você prestar atenção, se prestar atenção nas vozes, na voz do IA que aparece nos YouTube da vida, você vai ver que é uma coisa chata. Ela é monocórdica. Não tem peso, não tem semitom. É uma música. A voz é uma música, vocês sabem. A voz é uma música. Aliás, muita gente fala que a voz brasileira é como se a gente estivesse dançando o tempo inteiro, porque é uma coisa gostosa de ouvir, é um sambinha, é uma dança, é uma música. E isso em qualquer outra língua. Você estranha a melodia da outra língua porque fala, não é a música que eu canto. Né? Você vai achar por aí. O pessoal estava fazendo, os dubladores estavam fazendo um movimento, né, para ir contra a coisa da inteligência artificial, né, no lugar dos dubladores. Como é que tá esse movimento? Ele teve algum avanço ou ele só ficou... Porque a gente viu a galera divulgando e tal, e como é que tá isso? Olha, é uma amarra internacional. E tudo tá nas mãos do Laranjão lá em cima.
o Trump praticamente exigiu que todo e qualquer trabalho norte-americano seja feito em terras norte-americanas. E aí criou um cisma. O pessoal falou, então peraí, como é que a gente vai fazer a dublagem? Tem que mandar o filme para o país para ser dublado. Falei, não, isso é um problema de vocês, tem que ser feito aqui. Essa foi a desculpa que foi criada e que nos foi dirigida. E eu fui um dos que levantou a lebre mais óbvia, é o arroz com feijão. Pera um pouquinho, você vai dublar os filmes todos aí? Então peraí, o filme vai para Polônia, você vai chamar o elenco de dublagem da Polônia para os Estados Unidos para dublar o filme que vai para lá? Você vai chamar os caras da Argentina para dublar o filme, percebe? Da China, você vai chamar um grupo de atores chineses para dublar em chinês o filme norte-americano? Não faz sentido, não faz sentido. Então, eu acredito que isto não deva ser muita verdade, tem muito de fake news nessa história, porque eu acho impossível que ele tivesse exigido isso, não cabe, né? Não faz sentido. É muito mais fácil você acreditar na sobretaxa, que é uma taxa absurda de cobrança pelo uso do produto norte-americano, mesmo que seja para ser dublado. Então, se custava 10, agora vai custar 30 ou 50. Isso pode ter, de alguma forma, onerado a produção da dublagem e estamos onde estamos. Não tem trabalho no Brasil, tem muito pouco. Para você ter uma ideia, uma média de faturamento de R$4.000 por mês que um ator poderia ter, um ator com pouco trabalho em São Paulo, não chegou a R$200. Isso eu falei com um amigo recentemente. Falou, cara, em dezembro eu consegui faturar R$200 no meu trabalho. Você acredita? Eu falei, chegamos a isso. Então, não, e detalhe que todo mundo investiu em estúdio na pandemia, né? Todo mundo. Eu lembro que às vezes a gente ia entrevistar alguém e tava lá no fundo, barulho de furadeira, barulho de máquina, que o povo tava tudo reformando, fazendo, investindo em estúdio, né? Eu montei o meu em casa por outras razões. Eu tive um problema de saúde muito grave, eu tive tendinite e rompendo os tendões dos meus pés. Eu praticamente não ando mais, então, como eu não posso ir ao estúdio, eu tive que montar um estúdio em casa. Foi a única maneira. Isso já desde 2020. Eu trabalho dentro de casa, não consigo, não dá para viajar. Então, mas assim como eu, muitos outros atores, o pessoal da minha geração, os acima de 70, está com dificuldade de ir para o estúdio. Então é mais prático montar um estúdio em casa para trabalhar. Mas outros atores, até para poderem trabalhar em várias frentes, inclusive estarem em São Paulo e poderem dublar para o Rio de Janeiro, ter um estúdio em casa é muito mais prático. Assim como os atores do Rio participam de produções em São Paulo, entendeu? Ou de qualquer outra parte do país. Com a internet, facilitou. Então, você pode pegar atores de qualquer parte da Europa. Eu dirigi um colega nos Estados Unidos no final do ano passado. Eu fiz a direção da participação dele num filme aqui para São Paulo, eu estava em Mogi das Cruzes e o ator que fez a dublagem estava nos Estados Unidos. Então, quer dizer, veja, chegamos a isso, né? Chegamos no futuro. O problema é a IA. Eles estão acreditando que ela vai substituir o trabalho de ator. Não vai. Ou seja, vai substituir, mas vai desqualificar completamente e todo mundo vai perder interesse em assistir. Por quê? Porque não dá. Não faz sentido. Desqualifica a obra de arte, entendeu? Não tem peso. Não tem verdade. Eu ia te perguntar sobre isso, essa questão da interação de atores, dubladores com essa questão da internet de diversos países diferentes. O senhor citou essa experiência de ter dirigido um colega nos Estados Unidos. Além disso, o senhor já teve alguma outra experiência de trabalhar com dubladores de outros países? Não diretamente, mas o Paul Zalum, o último trabalho do Bickman, o Paul Zalum fez não era pelo Max, mas era uma produção, a Televisa, do México, fez a produção do programa dele. Eu tive que conversar com ele em alguns momentos e foi pela internet. Então, isso facilitou a troca de informações na produção final. Como é que ele queria determinada coisa, porque eu não tinha entendido. Ele estava dando informações sobre um jogo e eu não entendia do jogo e muito menos o que ele estava tentando dizer. Ele me explicou. Então, para isso, foi perfeito. As informações eram de lá pelo estúdio. O estúdio fez a ponte, nos conectou, né? Mandou um link onde eu conseguia falar com ele e nós trocamos as informações que estavam pendentes. Agora, eu queria deixar claro, eu dirigi o ator que estava nos Estados Unidos porque ele estava em férias lá e um produto de uma série aqui no Brasil tinha que ser entregue com urgência e ele era um dos papéis centrais. Então, entraram em contato com ele e falou, olha, eu posso montar rapidinho aqui alguma coisa ou entrar no estúdio, quer alugar uma hora aqui no estúdio e a gente grava,
manda o link para mim para lugar. Então foi assim que a coisa foi feita. Eu não dirigi um norte-americano para entrar no produto brasileiro, não foi isso. Era um ator brasileiro que estava em férias lá e precisava fazer um trabalho aqui no Brasil. Então a ponte foi feita pela internet. Agora, eu bato na tecla. A IA vai acabar substituindo tudo que é falado em qualquer língua no planeta. E a qualidade vai para baixo, abaixo da sola do sapato. Vai acabar a qualidade de entendimento. Vai ficar tudo mecânico, que nem os robôs da década de 80. Perigo, perigo, tudo igual. Claro que a voz está limpa, fina, parece uma moça falando, mas ela fala sem nenhum peso, então fica tudo igual, horrível. Até a música já tá assim, né? A gente ouve uma música e fala, nossa, tem um compositor novo, e aí você descobre que a música foi feita por inteligência artificial. Perfeita essa chamada, perfeita. Porque a música contemporânea, ela já vem incomodando desde os anos 90, né? A modificação, a música eletrônica, ela começou a partir do final dos anos 80, 86, 87. Começou a música eletrônica, com rap, funk e tudo mais. E cresceu. Então a batida, o Chico Buarque falou isso, falou assim, gente, eu tô chegando nos fins, mas tô levando comigo as canções. Não estão mais produzindo canções. No mundo não tem mais canção. O que tem aí é uma música técnica, eletrônica. É o que tá por aí. Eu tenho pena. E eu, Flávio Dias, também. O que é mais difícil de dublar? Difícil. Menina, qualquer produto em língua espanhola. Porque a abertura da boca, claro, eu dublo o movimento labial do ator. E quando o labial do ator é espanholado, eles abrem muito a boca. Estamos acá para hablar nosotros, a boca é muito grande. Então, venga cá, venga cá, em português é vem aqui, a boca quase fechada, não tem como botar o i no ar, fica horrível. Então todo mundo, quando comentava sobre novelas mexicanas, quando apareceram, né, nos anos, meio dos anos 80 para cá, falava, nossa, como é ruim a dublagem. Não é que a dublagem é ruim, é porque a boca dos caras não tem como encaixar, aquilo é muito grande, abre muito e estica muito, anda, vamos. Ninguém fala assim em português, percebe? Então é um sofrimento. Então, o mais difícil é conseguir colocar o pouco movimento labial do português, é pouco movimento labial do português, é pouco movimento em japonês, em inglês, em francês, mas em espanhol, meu amigo, a coisa fica impossível. É muito A, muito O, e se abre, portanto, estica as palavras para tudo quanto é lado. Entendeu? Hoje nós estamos tendo aqui no Brasil muitas novelas turcas. O senhor já teve a oportunidade de fazer alguma vez? Já dublei. Cara, é difícil pra cacete, você não sabe onde você tá. Aqui, meu Deus do céu. Gente, eu não quero ofender absolutamente ninguém, nenhum árabe, ninguém da língua ou da região, mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Não dá pra, como é que eles se emocionam fazendo, não dá pra entender como é que eles se emocionam fazendo isso com a boca, e eu tenho que me emocionar junto, eu não consigo, onde é que eu vou... Exatamente, é um som próximo ao que eu ouvi agora, como é que eu vou? O japonês já é um problema. Quando apareceram as séries japonesas, a minha sorte, eu particularmente, eu fiz escola de arte dramática em São Paulo, e no último ano nós montamos um espetáculo baseado na cultura japonesa. O espetáculo se chamou Rashomon, é um conto japonês muito bonito, e nós fomos estudar com um grupo de teatro em São Paulo como é que era o movimento e velocidade da língua deles. Como é que eu trabalharia aquela emoção? Cara, o meu choque de 25 anos de idade, naquela coisa que vinha assim... Eu ficava olhando com o olho arregalado, como é que eu vou falar isso em português? Entendeu? Então, assim, todo respeito à cultura, mas é claro que é um som. Imagina o nosso som para eles também, deve ser absurdo, né? O som do português para qualquer povo oriental deve ser absurdo. Por isso que eles ficam sorrindo para a gente, porque eles falam, como é que ele consegue falar isso? Né? Eles não são simpáticos, eles ficam rindo porque eles acham engraçado a gente falar na nossa língua, assim como a gente acha muito estranho a língua deles.
deles, de repente, em algum momento, né? Mas na hora que você entende, vê que a riqueza, claro, a cultura, o povo, as pessoas, isso é tudo maravilhoso. A arte, de maneira geral, japonesa, é impressionante. Eu fico abismado, especialmente artes gráficas. Mas a voz, a língua, e eu dublei muita série japonesa, né? Eu fui o último grande personagem dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu fui o Poseidon. A voz do Poseidon é minha, né? É o Julian Solo que vira o Rei dos Mares. Cara, eu fui ler, eu fui estudar, eu fui ler o mangá dessa história, eu não sabia nada. Eu não podia entrar para dublar uma coisa que eu não entendo, que eu não sei do que se trata, né? Senão os fãs em português iam falar, o que esse cara está fazendo? Que porcaria é essa, né? Então, assim, e todos os colegas, claro, foram estudar, foram entender, foram aprender o que era, conversar com os amigos da língua, os descendentes que foram amigos japoneses, né? Nisei, Sansei, não sei, enfim, todos eles, a gente conversava com todos eles para saber como é, o que significa, que força tem isso. Aliás, Cavaleiro do Zodíaco marcou época nos anos 90, extinto TV Manchete. Exato, dublada na voz. Como é que era? Ah, não vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. O Baroli dirigiu a série. Gilberto Baroli, grande Gilberto Baroli, meu amigo e mentor. Quando eu comecei na dublagem de 75, ele estava dublando ainda Perdidos no Espaço. O Baroli fazia exatamente a voz que eu fiz agora há pouco. A voz do robô. Perigo, perigo. A voz do Gilberto Baroli. Eu entrei no estúdio de um cara fazendo aquilo e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Legal, né? Gota Mágica era o nome do estúdio. A primeira série foi dublada na Gota Mágica. Na verdade, foi num outro estúdio, depois que foi para Gota Mágica. Aliás, naquela época dos anos 90 tinha muito desenho japonês, né? Jaspion, Dragon Ball, tinha muito desenho japonês. Eu tinha um personagem chamado Marte, numa série era filme mesmo. Começou, a primeira grande série japonesa foi o National Kid. Eu era criança, e eu fiquei apaixonado, eu queria ser o National Kid, saía voando por aí, que nem um louco, né? E era muito diferente, aquelas crianças todas amigas do super-herói, e aquele uniforme bonito, né, que ele tinha e tal, apontava pro céu e saía voando. O National Kid, cara, pegou a minha geração. Eu este ano chego aos 75 anos, em março agora eu faço 75 anos. Então, quer dizer, a minha infância foi lá nos anos 50. Era preto e branco ainda. O National Kid apareceu por volta de 1960 ou 61 na televisão brasileira, né? Só tinha enlatado, né, na televisão brasileira. Não tinha produção para televisão. Você tinha séries como Perdidos no Espaço, Lessie, Rin-Tin-Tin, A Feiticeira, Perdidos no Tempo, Túnel do Tempo, séries maravilhosas em preto e branco ainda, que depois ganharam cores. Muito legal. Mas você veja, a cultura deles veio para nós. O povo teve que aprender a falar inglês, velho. Antes da gente chegar a dublar, o povo teve que aprender a falar inglês. O Rin-Tin-Tin falava inglês. A Lessie falava inglês antes da gente dublar. Então, a criançada não entendia nada. A hora que o cachorrinho, a hora que o menino Rusty, que tomava conta do Rin-Tin-Tin, falou com ele em português, falou, Rusty, Rin-Tin-Tin, vem aqui! A criançada falou, eu quero um Rin-Tin-Tin! Claro, entendeu? Passaram a entender como é que era. Isso marcou a época. A época também das séries, né? Mais Batmaster Song, né? Essa turma da época da minha mãe também. O pessoal falava muito nessas séries. Olha que coincidência. Eu fiz o Batmasterson numa série recente dos anos 2000. 2010 eu acho que a série foi pronta. O Batmasterson, ele larga as armas e vira jornalista. E vai entrevistar e contar histórias dos grandes pistoleiros norte-americanos. E quem faz o Bat sou eu. Eu que dublei o Batman, e todo emocionado, falou, olha, eu via quando era moleque o Batman, sabia até a música de cor. Você chegou a dublar os doramas coreanos? Coreano não cheguei a dublar. É muito recente, eu já estava praticamente fora do mercado, né? Eu virei especialista em velhinhos e senhores acima dos 40 anos, então é muito raro. A menos quando algum desenho tem lá um velhinho no fundo da cena, e meu filho, vamos lá, que ajuda aqui o vovô, aí eu vou lá botar a voz neles. Como que veio o Catatal? O Catatal, peraí, o Catatal. Ah, tá. O Catatal é o parceiro do Zé Colmeia, né? Exato. O Colmeia que foi. Você sabe que o Zé Colmeia teve a voz premiada com a melhor voz de Zé Colmeia do planeta. Foi o Older Casarré. E eu era parceiro do Older Casarré em outra série. Então me chamaram para fazer o Catatal. Eu era colega dele em outro trabalho.
E aí eu fui fazer teste, eu peguei. Igual da Zé Colmeia! Era uma vozinha nasalada, muito curtinha, né? Muito fina. E eu fazia muita voz pequenininha, assim, né? De alguns personagens. Por exemplo, o Catatal não tem muito o que acrescentar, porque, na verdade, a estrela era o Zé Colmeia. O Catatal era o que a gente chama de escada para as piadas do Zé Colmeia, né? Para as bobagens, para os erros que o Zé Colmeia cometia. O Catatal era quem salvava, quem ajudava e tal. Era o Robin desse Batman, digamos assim, né? Agora, no Hanna-Barbera, eu fiz várias participações, porque a primeira leva foi dublada lá nos anos 60, era som ótico ainda, e muita coisa se perdeu. E foi feita no Rio de Janeiro, pela Herbert Richards. E lá para 76, 77, veio uma leva de desenhos do Rio de Janeiro para São Paulo para serem redublados, porque não tinha como, o elenco lá estava lotado de trabalho, com as séries novas estavam pintando, a Globo estava tomando conta do mercado, né? E eles queriam redublar desenhos antigos e recuperar algumas coisas já vencidas. Então, eu tive que lembrar e revisitar vozes na minha infância para poder chegar perto. Então, o que eu mais curti foi o Babalu. Tinha um personagem chamado Pepe Legal, que era um cavalo. O cavalo era um cavalo que tocava violão, dá para imaginar? Esse cavalo, quando ele brigava com os bandidos, ele batia com o violão na cabeça dos bandidos e saía um som escrito na tela, cabong, que era o som do violão batendo na cabeça do bandido. Então, cabong. Então era o Pepe Legal e o cabong dele, que era a arma que ele usava para bater nos bandidos. E o Babalu era um burrico, que era o assistente dele, como o Batman e o Robin, a mesma coisa, né? Como o Zé Colmeia e o Catatal. Era o amiguinho, o coleguinha, o parceiro. E o Babalu falava o tempo inteiro. Tinha 4 linhas de texto. O resto era improviso. Eu olhava para trás e eu só via a diretora com a mão dizendo assim: continua, porque tem muita coisa. O boneco não parava de mexer a boca. E ele tinha uma voz espremida, ele fazia assim: é Pepe Legal, que coisa mais desagradável. Nós temos que pegar o bandido, vamos pegar o bandido dentro da cena. Onde pega o bandido, pega o cabong das cabeças de los bandidos. Bueno, nós aprendemos, nós fazemos tarefa. Então, e ele falava o tempo inteiro, e tinha essa coisa meio espanholada, né? Que eu tinha que criar e colocar. Foi muito divertido fazer, né? Foi famoso esse Babalu, virou até nome de chiclete depois. Quem nunca mascou um Babalu na vida, gente? E veio lá do burrico. Algumas outras parecidas. Tinha uma dupla de cachorrinhos, que era Bibo Pai e Bob Filho. O Bob Filho era eu que fazia. O Bibo Pai era um amigão meu, Chico Borges. E o Chico, Pop meu filho. E o Bibo meu pai. Era uma coisa assim. Meu pequenino e valoroso pai, vamos fazer um piquenique no meio da floresta, mas temos que levar mata-formiga, senão elas invadem o nosso bolo e a gente vai ficar sem o bolo para comer, meu querido pai. Certo, Pop, então vamos pegar tudo que precisamos para o piquenique. Era uma coisa mais ou menos assim. O Chico fazia o Bibo e eu fazia o Bob. Então eu fui especialista em parcerias. Fiz o Batatinha também, da turma do Manda-Chuva. Eu não fiz o Batatinha, eu substituí o ator em 5 ou 6 desenhos que foram para BKS para serem redublados. E o ator não estava em São Paulo, não tinha condição de dublar. Aí foi feito o teste. Não é que foi feito o teste, me chamou como fazer a voz apertadinha. Sim, você consegue fazer o Batatinha? Eu ouvi 3 ou 4 desenhos e saiu lá: "Ô, Manda-Chuva, o Guardabela está procurando você que vai ter que pegar anos." Eu tinha que fazer a voz espremidinha e fazer um carioquês na língua. Eu já tinha brincado de carioca. Nos Ursinhos Carinhosos, eu fazia o Malvado, que era uma voz aguda estridente. O Malvado era o braço direito do grande vilão, né? Que era o Coração Gelado, que o Eudes Carvalho fazia. Era um vozeirão, né? E o Malvado era um cara muito medroso, ele morria de medo. Quando o cara chamava assim, né, Malvado, ele já se mijava todo de medo. E chorava, né? Era uma voz agudinha também. E assim, ai, como eu sou mal, eu vou ajudar o Coração Gelado a acabar com todos os ursinhos carinhosos. Vamos pegar todos eles. E eu fazia também na série, a pedido do diretor, o Leãozinho. Aí foi uma brincadeira minha, eu acabei de falar do Chico Borges. O Chico Borges dublava um personagem na Hanna-Barbera, o Leão da Montanha, que tinha uma frase famosa
chamada Saída ou pela direita ou pela esquerda, tanto faz, entendeu? Mas era assim, saída pela esquerda, saída... Quando terminava a ação dele, ele botava esse jargão. E o Chico, que não era carioca, ele brincava com o sotaque carioca. Então era muito pra cá. E aí eu peguei, me deram o Valente para fazer, que era um leãozinho. O que eu fiz foi uma homenagem ao Chico Borges. Então eu fiz o leãozinho, um pouco mais de grave, e meus amigos ursinhos, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos todos para a caverna, vamos nos proteger, porque de repente alguma coisa de desagradável pode acontecer e nós temos que nos cuidar. Vamos todos para lá. Então, eu além de fazer uma homenagem ao Chico, que era a voz que ele fazia, eu puxei o carioca que ele também usava. Então foi uma brincadeira dupla com o Leão da Montanha que eu fiz. O Valente e o Malvado dos Ursinhos Carinhosos. Ô Flávio, o senhor já escreveu algum livro sobre dublagem? Não escrevi não. Rabisquei algumas coisas. Mas aí o Nelson Machado lançou, acho que 1 ou 2 livros sobre isso, e eu não me atrevi a enfrentar o Nelson. Ele é muito bom nisso, ele é bom de escrita. Ele é bom de texto. E o trabalho dele é muito legal, eu gostei do livro, ficou muito bom. Mas assim, o glorioso Kiko, um grande amigo do começo da dublagem, né? Da minha, pelo menos. Aliás, quando eu comecei, ele era projecionista. Depois é que ele passou a ser ator também. Ele era muito legal. Ele mexia lá, botava os filmes para rodar e tal. Ele me contou isso um dia. Falou, puta, eu trabalhava que nem um louco. Eu falei, imagino. Porque para dublar naquela época era difícil. O projecionista sofria. Era um trabalho braçal. Tira uma fita, coloca uma fita, tira outra. É difícil aquilo, era muito difícil. Já contaram para vocês como é que era a dublagem no começo? Sim. Se um errasse, todo mundo tinha que voltar, né? Voltar tudo. Não, eu digo a técnica da coisa. Você tinha a BKS, por exemplo. Você tem o estúdio normal e sobre o estúdio tinha uma sala de projeção com 2 projetores que projetavam o filme a ser dublado na tela. Eram 2 projetores. O filme era cortado em trechos de 20 segundos, então você laçava um trecho de 20 segundos num projetor e ligava. Ele ficava rodando, a cena ficava passando na tela. Enquanto passava essa cena na tela, o próximo filme, o próximo anel que ia ser narrado, eu laçava no outro projetor e deixava pronto. Quando eu ouvia o diretor gritar, anel 114 de quarta, ficou, ou seja, na quarta vez que fizeram a cena, ela valeu para o diretor, eu desligava esse projetor 1 e ligava o 2, que já estava com o próximo anel cantado, e o diretor cantava lá, né? Anel 115, já estava no projetor, entendeu? Então eu ligava o 115, nesse meio tempo eu tirava o 114, enrolava todo o filme, botava na caixinha, pegava o próximo anel. Hoje em dia o técnico aperta um botão só para ir, para voltar. Nossa. Tem um computador para tudo. Você vê o trabalho físico que era para dublar. Bom, não é que levava 1 semana e meia para fazer um longa-metragem. Meu Deus, era tudo manual, né, praticamente. Isso aí de pisar no pé, porque é o seguinte, as bandas para dublagem tinha 2, possivelmente 2 ou 3 trilhas só. Na verdade, 2, né? Numa trilha ficava a ME, que era a música e efeitos originais do filme. Numa música só aquilo, música e os efeitos originais. Buzina, tiro, tapa, bater de porta, enfim, um miado de um gato, né? Você não vai pegar o gato para miar, vai botar um som, né, gravado. Então assim, a ME de um lado e da outra tá o som original do filme, o som dos atores. Esse filme, essa banda era copiada para eventual pesquisa ou verificar se falta alguma coisa, e sobre ela era colocada a voz dos atores. Então, por exemplo, os Caça-Fantasmas, eram 4 os Caça-Fantasmas. Toda a parte dos 4, e eu era um deles, toda a parte deles era feita junto. Ficávamos os 4 na estante em torno do mesmo texto. Um microfone, 4 atores. Então, se de repente alguém errava, tinha que refazer o anel inteiro. Daí que veio essa história de pisar no pé. Quando alguém errava, já sabia que ia levar um cutucão ou um pisão no pé dos outros 3 que estavam na estante. Isso era padrão. Aconteceu muito. Era muito bom. Apesar disso, era muito bom e divertido. Tomava muita cuspida também, né? Claro, imagina se alguém estava excitado com o que estava vendo na tela, ou gostava muito do que estava fazendo, saía saliva para tudo quanto era lado, saía todo mundo banhado da estante. Eu queria que o senhor falasse um pouco também em relação, claro, mudou muito a questão da qualidade dos microfones de dublagem de antigamente e de hoje em relação a hoje. Olha, era a válvula. Você consegue imaginar? Os microfones antigos tinham válvula dentro. Você tinha que esperar aquecer para depois ligar e você ia testar o som.
Às vezes a válvula dava estalo no meio da gravação, você achava que tinha um fantasma no estúdio, mas não, fazia tec, no meio, de repente apareceu. Né? E, cara, o que é isso? Não dá, do microfone. Então o equipamento evoluiu. E assim como evoluiu o equipamento, evoluíram as práticas e as normas de trabalho. Para tudo, para todos. Gente, 4 ou 5 atores dentro do estúdio e todo mundo fumava. Era outro mundo, era outra época. Achavam normal. Saía todo mundo defumado dentro do estúdio. Isso até o meio dos anos 80, quando descobriram, cigarro faz mal. Nossa, é mesmo? Puxa, descobriram a pólvora. Aí passaram a proibir que se fumasse dentro. O cara ficava trancado dentro do estúdio, fumando o dia inteiro. O diretor ficava lá, fumando, e entravam os atores, fumando junto. Você imagina o que era aquilo? Vocês não conseguem imaginar. Uma caixa de madeira do lado da estante, com uma pilha de ponta de cigarro. Imagina o cheiro que tinha aquilo. Era horrível. Gente, era horrível. Graças a Deus evoluiu. Graças a Deus evoluiu. Hoje não. Né? Tudo limpo, ar-condicionado, limpo, respirando. Né? Os atores separados, cada um faz a sua parte. Claro, ouvindo o colega quando precisa, com a parte que já está gravada, para poder dar a interpretação adequada, quando você tem dúvida. Enfim. Mas era uma tortura. Aquilo era uma tortura. Como isso? Você entrar numa sala esfumaçada e acha que isso é normal. E era normal na cabeça daquele povo. Em 75 era normal, gente. Já era. Vocês ficam tanto vendo os filmes aí, todo mundo com cigarro na mão, os filmes antigos, né? Era normal. Todo mundo fumava o tempo inteiro. Médico fazia propaganda de remédio com cigarro na mão. Só quem viu, né? A gente via as propagandas depois do fume consciente, sei lá, uma coisa assim, nos anos 90 eu lembro que tinha as propagandas, assim, tinha a propaganda do cigarro, e aí a propaganda a mesma propaganda. A liberdade está em tal coisa. Que liberdade? É uma calça disputada em cigarro tal. Olha só. Isso é a liberdade. Mas, assim, você chegou a fazer aquelas dublagens para comercial, que às vezes tem alguns comerciais que tem aquelas dublagens, né, para comercial? Teve muito. Você ouviu falar, pelo menos, das facas guincho? Lembra disso? Era uma propaganda. Ele ouviu. As propagandas eram imensas. E o cara falava, mas não ligue já! E não ligue já! Ainda você pode fazer isso e aquilo. E se você fizer isso, o que enchia o saco quando a gente tinha que fazer a dublagem disso, é que o americano falava, ele repetia aquilo. E repetia o assunto. E repetia. Porque essa aqui tem um aço temperado que vem de não sei aonde, e você pode pegar e não sei o que tá. E olha, esse aço, como eu já falei, esse aço aqui é temperado. Ele veio de... Cara, era horrível. Era massificante. E eram propagandas muito cansativas e muito chatas. Mas a gente cobrava como filme técnico, de tão chato que era, pra você ter uma ideia. Não se cobrava valor de dublagem normal. Era filme técnico. Filme técnico era mais caro, porque você tinha que submeter a qualidade do que estava na tela. E você aquelas propagandas da Shoptime? Eu fiz algumas. Não agora, Shopee, essas coisas todas, não. Lá, quando começou a aparecer esse tipo de venda por televisão, tinha programas que atravessavam a madrugada, gente, vendendo coisas, fazendo leilão, essas coisas todas. Então, muito produto foi dublado em português, porque o original era americano, ou era espanhol, e vinha, você tinha que dublar para o cara poder vender o produto no Brasil, entendeu? Era assim. Era muito ruim, aquilo era muito chato. Difícil a beça, porque eles falavam muito rápido. Muito. Você já viu um cara que vai dar entrevista que fica assim: o que o senhor acha de tal coisa? Bom, eu acho que. Porque se. Você já ouviu? Irrita quem está ouvindo, cara. Mas irrita. Imagina dublar isso. E você tem que fazer igual. Tem que botar o Zé todo do cara lá. Mas não tem? Tem gente que até hoje é assim, né? Quando está falando, tem essas bengalas, essas bengalas. E são compridas, né? E aqueles documentários que são histórias reais, essas coisas. Isso também deve ser mega difícil de dublar, porque tem que colocar tudo igualzinho. Veja, como eu te falei, você tem que vivenciar a coisa, ou fica irreal. Eu fiz uma série chamada O Homem da Montanha. Era um caçador que vivia nas montanhas, congelantes, na emenda entre América do Norte e Canadá. E o homem, ele está contando o dia a dia dele, como é que ele faz, o que é que ele faz para viver, como é que ele se vira. E assim, camadas de neve de 1,5 metro de altura em torno da casa do cara. E o cara saía por um buraco para poder ir buscar madeira para botar que eu não posso ir, porque ali é a região do urso tal, e o urso tal, ele
ele faz tal coisa, ele vem aqui, ele arranha a parede tentando entrar, então tem que botar tal coisa na parede para ele não entrar, porque ele vai sentir o cheiro e vai embora. Detalhes que são explicadas pelo homem que vive lá no meio daquela região, um outro também, que caçava jacarés, eu também fiz. Esse povo que vive nessa região, eles têm um comportamento, uma atitude, uma maneira de falar muito específica. Não dá para você simplesmente dublar o cara. Você tem que colocar a emoção que ele tá, com que ele fala aquilo. Ele fala, eu não posso ir lá agora, tem um urso ali fora. Não que eu tenha medo dele, mas é que se eu me distrair, eu levo uma carga na orelha, você deu uma mãozada, né? Levo uma carga, são 4 ou 5 garras. Eu levo uma carga na orelha e me mata aqui. Então eu tenho que estar muito esperto, muito ligado. Se eu falar isso à toa, não vai dar o peso com que ele colocou na imagem gravada, né? Ele tem um quê de medo, de susto ali ao dizer isso. Se você disser isso aleatoriamente, vai passar para quem está ouvindo ou para quem está vendo que é uma coisa simples, sair, passar um creme qualquer na madeira do lado de fora para espantar o urso. Ele faz isso com um puta pânico, porque na hora que ele está passando pode aparecer o urso, entendeu? Ou qualquer outra coisa do gênero. Cobras, a região dos lagos onde os caras caçavam o jacaré. A caça do jacaré é absurda. E eu dublei um cara que levava gente para participar de caça de jacaré. Ele dava detalhes que eu me arrepiava em dizer. E o cara tinha que dizer com naturalidade. Imagina. É muito raro. Isso volta àquilo que eu falei no começo. O fundamental para a dublagem é que a pessoa seja um ator profissional. Porque o ator ele tem que se descascar do que ele é para poder assumir o personagem. Não é simplesmente falar o que está ali na frente dele. Não é simplesmente ler um texto. Ele tem que interpretar aquilo. Ou não dá qualidade, ou não dá verdade. Percebe o problema da IA? Ela não vai ter vivência para poder dar intensidade na interpretação do que aquele homem viveu. Vai ficar. A vivência que o cara passa na história que ele está contando tem que me arrepiar, ou me informar, ou me incomodar de tal forma para eu poder passar para quem está ouvindo e assistindo, para quem está vendo, ou simplesmente ouvindo, né? Senão fica à toa, fica perdido, fica uma coisa qualquer, nada. Como é que você vê essa coisa dos Star Talents, né? Os famosos que vêm dublar, que tem muitos que são realmente atores, e muitos acabam até gostando muito da dublagem, acabam indo buscar mais sobre, mas tem muita gente que não é ator e é chamado ali para fazer um trabalhinho, né? Enfim, como é que você vê isso? Sinceramente, desmerece a obra, desqualifica a obra. O cara é famoso, é famoso. O problema é colocar nomes, né? Você cai no campo da ética. Mas teve um filme aí, Coração de Dragão, que foi dublado originalmente pelo ator inglês, cara, fugiu o nome dele, um ator inglês fantástico. Sean Connery. Caramba, quase que não lembrar do Sean Connery, não lembrar de nada, né? Sean Connery dublou, fez a voz original no desenho Coração de Dragão. Aí procuraram um cara famoso aqui no Brasil para fazer a dublagem, achando que o público iria correr ao cinema para ouvir a voz do grande ator brasileiro, o grande personagem brasileiro que tinha dublado o desenho Coração de Dragão, que no original tinha a voz do Sean Connery. Caramba, quem é fã de cinema vai querer mais ver o filme do legendado para poder ouvir a voz que o cara colocou no dragão. Que peso será que ele deu nesse dragão? Mas não, foi dublado. Então, de repente, não qualifica nada, desqualifica a obra de arte. Facilita o entendimento, mas aí qualquer dublagem. Não tem que ser especialmente. Não, vamos chamar um cara famoso para dublar um cara famoso. Não funciona, cara. Se tivesse sido dublado pelo Márcio Seixas, teria ficado fantástico, porque ele é um senhor ator e dublador, teria dado outra qualidade ao personagem, não aquela que foi dada, entendeu? Aí você veria o desenho e fala, nossa, que maravilha, que coisa linda. Não desmerecendo o trabalho do cara que ele fez, mas ele fez porque, gente, eu ganho R$200 por hora para dublar. Aí num caso desse, R$10.000 para você colocar a voz naquele personagem ali do tal e coisa. Mas eu não sou ator. Não, mas tô te pagando R$10.000, R$20.000 para você colocar a voz ali, vai ser exibido. R$150.000, eu peguei por baixo, né? Te pago R$200.000 para você botar a voz no personagem que vai ser espalhado pelo Brasil inteiro. O ator em dublagem custa 200 por hora. Então, veja só, querem mercantilizar a qualidade daquilo que vai ser visto. Só que o resultado vai ser o mesmo, cara. Se for bem dublado, você vai vender bem. Se for mal dublado, não vai chegar, cara. Não vai chegar. Pode ser a voz famosa de quem for. Um outro foi divertido de ver, que foi assim, a Nair Belo e a Hebe Camargo dublaram duas dinossauras num desenho maravilhoso. Eu fui ver pra ouvir a voz delas nos dinossauros. Gente, entendeu? Depois a Nair contando, eu me caguei toda, porque eu não conseguia, porque ele é muito difícil falar junto com o boneco. Tá ligado? Pois é, gente. Percebe a diferença? Uma coisa é você ir lá pra ouvir a voz. Foi o que os caras da Inglaterra fizeram. Foram lá pra ouvir a voz do Sean Connery. Aqui eu fui lá pra ouvir a voz da Hebe Camargo e da Nair Belo. Entendeu? Mas
não ia lá pra ver a voz do Zé Antônio no Dragão, pô. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem o mesmo peso, cara. Meu Deus. Tem algum tipo de dublagem ainda? Algo que o senhor queira dublar que o senhor ainda não fez? Qualquer trabalho é um desafio para mim, sempre é. Agora, então, no alto dos meus 77,5 aqui, é mais difícil ainda, dependendo do trabalho. Eu fiz uma novela chinesa, final de dezembro, eu fiz minha participação numa novela chinesa. Meu amigo, eu transbordei de transpiração. É muito difícil. Não só porque a expressão do ator chinês é radicalmente diferente da minha, por aquilo que ele está dizendo, como aquilo que ele está dizendo não tem absolutamente nada a ver com a minha realidade. E eu tenho que ser real. É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, assim, acho que qualquer trabalho é um desafio para qualquer ator. Sempre é. Porque você está reinterpretando uma obra de arte. Você não está simplesmente... vou dublar. Não é dublar. Você vai reinterpretar. Aquilo já foi dublado. Aquilo já foi feito. Já foi interpretado. A interpretação está lá, está fixada. O ator foi pago para fazer aquilo. Ele levou 2 meses para criar o personagem dele no filme lá, o Brad Pitt. Se dobrou inteiro para fazer aquele personagem que no finalzinho cantava uma musiquinha. Aí eu que sou o dublador, tenho que me virar nos 30 aqui para pegar, ó, vai lá, seu Natal, mete na tela, eu vou ter que dublar, mas como é que é? Passa de novo, até eu pegar a gente do cara e fazer. Ele levou 2, 3 meses para fazer o que eu tenho que fazer em 1 hora, 2 horas. E ganho nem 10%, muito longe dos 10% que ele ganha pelo trabalho dele, entendeu? Esse é o jogo. É muito difícil e muito mal pago. Aliás, o Felipe e Carol, eu estou na batalha pelo direito dos atores desde os anos 80. Tem um filme que rola por aí antigo, eu tinha até cabelo no filme ainda. Acho que 84, eu tô dando uma entrevista para Baby Garou. Tô eu, Chico Borges e Nelson Batista. E pela primeira vez, em 84, foi falado na televisão do escândalo que é a televisão usar obras dubladas sem pagar o direito para os atores. Pela primeira vez, eu falei sobre direito dos atores na televisão. E fui eu o primeiro. Isso lá em 84. Então eu tô na batalha pelo direito dos colegas há muito tempo. Veja você, o filme foi dublado nos anos 60, lá... A Feiticeira, uma série famosíssima no Brasil, passou em tudo quanto foi canal. Os atores só ganharam lá em 64 para fazer aquela gravação. E aquela gravação foi usada até 2000, bacalhau. E nunca entrou 1 centavo a mais no bolso dos atores que dublaram a série. Eles se apropriaram do trabalho nosso. E a MPA, Motion Pictures Association, é o sindicato de produção norte-americano, criou uma barreira entre nós, atores profissionais, e senadores e deputados. Isso nos anos 80 em Brasília, quando eu fui para cima, nos anos 90, criamos a legislação do direito autoral, direito conexo, e eles barraram todos os nossos direitos, todos, absolutamente todos. Ganhamos uma merreca absolutamente baixa pela produção do trabalho, e se você usar o trabalho em outra obra, por exemplo, foi dublado para passar na Globo, tá? Passou, a Globo exibiu 5 vezes ou 10 vezes conforme o contrato, tá? Depois disso ela vendeu para Netflix, eu não ganhei nada. Ela vendeu para outra televisão, eu não ganhei nada, você entendeu? Quando negociaram o meu trabalho, eu nunca ganhei absolutamente nada. Aí chegaram assim de conclusão, olha, é o seguinte, vamos brigar mais? Em cima de cada hora trabalhada, você ganha mais 10% pelo direito do uso da sua voz em outra mídia. Tá de brincadeira, mas é isso. Então assim, eu ganho 10 horas de estúdio, R$2.000 para fazer o ator principal de um filme e ganho mais 10% pro cara criar 10.000 cópias em CD para ser vendido no país inteiro. Percebe a disfarçatez? Uhum. Essa foi minha... por isso que eu fui expulso de um monte de estúdios. Me cortaram no trabalho, porque diziam que eu era um pitbull, que eu ia no pescoço dos donos de estúdio. Mas eu não era dono de estúdio, eu era dono do produto. O dono de estúdio está ganhando o dinheiro dele também, em cima da gente, é claro. Mas ele não tem nada a ver com isso. Meu negócio é o cara que criou a obra de arte e que mandou dublar. É ali que eu tenho que ganhar o meu. Tá exibiu na sessão da tarde, sessão da noite, sessão coruja. Acabou, velho, passou. Eu vou passar de novo. Não, mas aí, vai pagar? Não. Então como é que você vai? Não pode. Não, mas pode. Pode por quê? Porque tá com ele, é dele, ele comprou. É isso aí. Desculpa. Eu tinha que falar sobre isso porque os direitos dos atores estão sendo violentados até hoje. Até hoje. Muitos colegas morreram na miséria, porque os direitos não foram pagos. O Marcelo Gastaldi, que fez a voz do Chaves, os colegas, eu inclusive, tivemos que fazer a vaquinha para comprar uma cesta básica para a mulher dele não passar fome. Muitos morreram na miséria porque não tinham, no mínimo, um pagamento pelo uso do trabalho. No mínimo. E colegas sofrendo, e participei das vaquinhas, levantamos. Tinha gente morando embaixo de ponte, cara. Eu cheguei a levar comida para colega morando embaixo de ponte. Ponte aqui na Lapa, em São Paulo. Agora até na pandemia, eu lembro que o pessoal tava
fazendo, fizeram aquele negócio da voz que eu esqueci agora, deu branco, e para conseguir dinheiro para a galera, para os atores que não estavam conseguindo trabalhar, né, na pandemia, enfim, também. Por favor, eu não queria que vocês ficassem chateados, mas ninguém sofreu tanto na pandemia quanto os atores, de maneira geral. Fecharam os teatros, fecharam os estúdios, não podia aglomerar. O nosso trabalho é aglomerar no teatro, entendeu? Você aglomerava pessoas para assistir, não tinha. Aglomerar no estúdio para dublar, não podia. Então eu não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha nada, eu não tinha trabalho, não podia trabalhar, percebe? Então foi a categoria, os artistas foram os que mais sofreram durante a pandemia. E a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas leis de apoio à cultura, incentivo à cultura. Isso tudo foram vamos dizer assim, atitudes criadas pelos sindicatos através da atuação dos colegas de trabalho, abaixo-assinado, levantando apoio para que pudesse ter um refresco, alguma verba que viesse e veio do governamental, para que um mínimo pudesse ser distribuído entre os profissionais. Porque, gente, num dia, você consegue imaginar? Não tem nada aberto, você não consegue trabalhar, não tem nada aberto, não tinha. Teatro, cinema, estúdio, nada. Então, assim, essas leis vieram socorrer, depois, mais tarde, produtos que você pudesse criar para serem apresentados na internet. Eu fiz vários, fiz algumas audionovelas, essas que eu citei aqui, por exemplo, o Cordeiro de Leão, foi criada em 2020 para 2021, justamente porque não tinha trabalho em lugar nenhum. Nós tentamos colocar isso e tentar apoio financeiro, mas, cara, não vinha, foi difícil, muito difícil. Mas é isso, foi a classe mais sofrida, continuamos sendo a classe mais sofrida. E damos tanta alegria, né, Carol? Né, Sim. Nossa, demais. É um trabalho formidável. É como o palhaço, né, que está sempre sorrindo. Para ele não tem desgraça. Tem que pintar a cara e entrar em cena. O palhaço de circo que o Chaplin trouxe para a cena para contar exatamente essa história. Ele está lá em cena fazendo a palhaçada dele e em casa está todo mundo morrendo de fome, sofrendo. Mas ele tem que fazer a graça dele. Essa é a vida. O show não pode parar. É isso aí, só tem que continuar. A arte é isso, né? A gente persistir, porque não é fácil ver de arte nesse país. Então. Por isso que associaram o show lá, o Fantástico, com o show da vida, porque a vida não pode parar e o show também não. É por aí. O show da vida é esse. A vida não pode parar. E o show, idem com batatas. Em nome da Paraty, em nome da Teletema, programa Espaço da Inclusão, agradece aqui Flávio Dias por sua disponibilidade aí, seu tempo, né? Então, se quiser deixar uma mensagem final aí pra gente, então é isso, muito, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Quem agradece sou eu, Carol. Eu queria deixar claro o seguinte: o trabalho de dublagem só pode ser feito por atores profissionais. Não é defesa de área de trabalho, não é defesa de classe, não é. É porque é uma reinterpretação. E o ser humano tem que aprender o que é ser ator. O aprendizado do ator, ele tem que se desmanchar em cascas para poder se limpar, para poder assumir o personagem que ele vai fazer. Então você desconstrói o ser humano para ele poder fazer o personagem que ele vai interpretar. Isso é a função de criação de um ator. E o trabalho é do ator por quê? Porque foi feito por um ator. Não, mas ali foi uma mulher que eles chamaram para fazer uma cena ali, não foi? Então, tá, mas o resultado final é um personagem que está na tela e tem que ser interpretado. E personagem é função de um artista. Então, batalhem para que os atores profissionais continuem fazendo o trabalho de interpretação e de dublagem. Ou a gente vai perder a qualidade e as emoções que as vozes nos trazem. Outra coisa, eu queria chamar a atenção para o trabalho que o meu grupo de pesquisa fez. A Shirley e o Cordeiro de Leão são duas audionovelas que estão no Face e no Spotify. Então, por favor, dê uma força pra gente, ouçam, comentem. Cuidado com o Cordeiro de Leão, que é de terror, é uma história de terror violentíssima, embora se passe lá no século XVII, mas é muito, 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 muito violenta, mas vale a pena ver. Foi feito com muito carinho. São atores, muito bons atores interpretando em todas as audionovelas, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração a atenção que vocês me deram e o espaço para poder falar sobre a dificuldade e o perigo que é a IA tá rondando a gente por aí. É um perigo muito grande. Estamos correndo o risco de perder a qualidade daquilo que a gente vê e ouve, né? No caso específico do pessoal que tem problema de visão, o que se ouve.
com certeza vocês vão ver a diferença, que é da água para o vinho entre a interpretação feita por um ator e pelo IA. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Carol. Obrigado. Nós agradecemos.